o peso de querer controlar tudo. Como o perfeccionismo e o controle pode te afetar no dia a dia, trazendo peso, cansaço, afastando as pessoas certas, perdendo o foco e levando a um estágio de exaustão. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, no episódio de hoje. Você é uma pessoa perfeccionista? Você é uma pessoa que talvez se acha que você não exige muito das pessoas, não exige muito das coisas, que é fácil te agradar, mas quando você vai desempenhar tarefas ou fazer coisas, você é uma pessoa que é sistemática. Aquela pessoa que é sistemática é aquela que é considerada que faz do seu jeito, que já tem um sistema para fazer, uma forma de fazer, e que tem dificuldade quando as coisas não saem do seu esperado. Quando as coisas não saem do jeito que ela gosta ou do jeito que ela faz tão bem. Então é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, e nós vamos falar baseado na palavra de Lucas 10, 38. Nós vamos falar sobre duas irmãs muito preciosas, que é sobre Marta e Maria. Marta e Maria era uma casa onde Jesus costumava passar com seus discípulos, onde ele tinha ali um tempo para descanso, onde elas recebiam, era Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos de Jesus, eles recebiam Jesus ali para ter um tempo de descanso, ter um tempo de alimentação, e também era um momento onde Jesus sentava com seus discípulos para ensinar a palavra de Deus. Mas nós vemos que, assim como nos dias de hoje, nós vivemos uma cultura de muita produtividade. Uma pessoa que faz muitas coisas, que mostra muitos talentos, que tem muito desempenho, é considerada uma pessoa valorizada. Nós vemos nas mídias sociais as pessoas que são consideradas multitarefas e alta performance. E às vezes nós vemos o acompanhamento da pessoa desde manhã até anoitecer, ela está envolvida com muitos projetos, com muitas coisas, situações, muitos trabalhos diferentes, e às vezes para nós isso é algo valorizado, isso é algo que nós às vezes até nos comparamos porque não conseguimos ser dessa forma. Existem as polêmicas se a mulher deve ou não trabalhar fora, se o homem deve ou não ter mais de um emprego. Só que isso começa a se tornar um problema quando nós começamos a andar, começamos a viver debaixo de um jugo de perfeccionismo, de controle, de ativismo, onde, como eu já falei no episódio anterior, o cérebro, o corpo, ele começa a se adaptar ao ritmo de vida que nós estabelecemos. Mas vai chegando um tempo que ele começa a dar sinais de cansaço, sinais de exaustão, sinais de que não está fluindo da forma equilibrada, não está andando da forma certa, e que há um sofrimento quando as coisas não saem do jeito. Quando as coisas não saem no seu padrão, quando as coisas não são da forma como você gostaria. Na palavra fala assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não percebe que não se dá que minha irmã me deixe servir sozinha? Diga a ela que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Marta aqui começou a se sobrecarregar, começou a entrar no modo automático de servir, de fazer, de começar a liderar, né? Até pediu Jesus, vai lá, já deu até direção sobre Jesus, já deu uma ordem para Jesus. Jesus, fala com a Maria, porque ela está ali, né, e não vem para servir. Então, Marta foi movida por uma ansiedade, por um desejo de servir, por um desejo de ver as coisas sendo feitas de formas perfeitas, de forma completa, o que é totalmente natural. Qual mulher ou qual homem que, recebendo Jesus, mas seus discípulos, que eram muitos homens dentro da sua casa, não gostaria de servir bem? Qual a pessoa que não gostaria de providenciar o melhor? Mas Jesus, ele fala algo muito importante, que essa mulher, ela estava se perdendo debaixo de um peso, debaixo de uma sobrecarga. A pessoa, quando ela é perfeccionista, às vezes ela tem a dificuldade de entender o tempo certo das coisas. E ela começa a se sobrecarregar, começa a ficar uma pessoa assim mais dinâmica, mais rápida. E nós vemos aqui que Jesus, ele não condenou o coração
Ele não condenou o coração de Marta, mas ele fez ela entender que havia tempo para todas as coisas e que aquele momento era o momento em que ela não podia se sobrecarregar com tarefas e perder a paz da presença de Jesus. Quando nós vemos essa fala do Senhor, ele mostra que Maria, ela foi sábia nas suas escolhas. Maria foi sábia nas suas decisões, porque aquele momento era o momento de parar. E o excesso de tarefas, ele pode esconder um vazio emocional. Muitas pessoas que são muito atarefadas ou que são pessoas controladoras, só ela faz daquela forma, muitas vezes ela pode estar escondendo um vazio emocional. Algumas dizem para si mesmas, eu sei fazer bem essa tarefa. Todos dizem que eu faço bem essa tarefa. Mas, na verdade, ela vai entrando no modo prejudicial. E nós vemos que aqui estava Marta, sobrecarregada, afadigada. Pode ser que nem era o momento de preparar a alimentação e perdida ali debaixo de muitas tarefas. Então, nós percebemos que muitas vezes a questão do vazio emocional a pessoa começa a se comportar de uma forma a exercer um excesso de produtividade. Mas que, na verdade, pode se perder, porque nós precisamos entender que existe tempo para todas as coisas, a palavra do Senhor diz isso. Então, nós precisamos entender a necessidade do descanso. O descanso é vital, é um tempo necessário de descarga do seu corpo, de descarga das suas emoções. Existe o tempo, existe a necessidade de ouvir, de aprender. Porque pessoas perfeccionistas, elas já se acostumaram tanto a produzir bem, a mostrar bem a sua forma, a sua habilidade, que elas às vezes não permitem que outra pessoa entre no cenário, contribua com a tarefa. E é necessário entender que é tempo às vezes de você parar, de você ouvir, de você sentar, de você aprender. Sempre tem coisas novas para aprender. Sempre alguém pode agregar na sua tarefa, na sua atividade. Existe necessidade de calar, de parar tudo o que você está fazendo e ouvir aquilo que o outro está te dizendo. Talvez o outro está dizendo para você que você está exagerando, que você está passando do limite, que você precisa, que ele quer ajudar, que ele quer contribuir com você. E nós vamos entrando nessa forma de controlar todas essas coisas. Com essa dificuldade, tomamos decisões e no decorrer do processo começa a ficar pesado e depois nós mesmos começamos a reclamar que só nós fazemos, que as pessoas não estão percebendo o nosso sofrimento. Assim como Marta disse para Jesus, mas desde o início a escolha foi nossa. E o controle, quem precisa abrir mão, permitir que outras pessoas façam da forma dela, é você. Porque cada um faz de um jeito, cada um contribui de alguma forma. E para que uma tarefa seja bem executada, outras pessoas podem e devem participar, para que isso não venha pesar para ninguém. Mas a necessidade do controle, talvez ali um medo, muitas vezes na psicanálise nós vemos que a questão do controle, do perfeccionismo, pode esconder como uma máscara, um medo. Medo de não ser valorizado, porque você já foi rotulado, que você é muito bom nessa tarefa. E agora, se você não fizer, você vai deixar de receber esse elogio. Medo de não ser visto, de não ser valorizado pelas pessoas. Medo, muitas vezes, da solidão. Pessoas se escondem, muitas vezes, debaixo de perfeccionismo, de ativismo, para serem valorizadas, para não ficarem sozinhas, para não se ver, às vezes, com vazio emocional de perguntar: quem sou eu? Eu sou só a minha tarefa? Quem sou eu na essência? Porque o perfeccionismo, quando ele é exagerado, ele vai formando uma máscara, uma armadura de alguém que sempre está fazendo bem, de alguém que sempre tem necessidade de controlar, de alguém que sempre tem necessidade de fazer alguma coisa. E isso nos torna rígidos. Isso torna um cansaço, isso começa a ser um peso, uma armadura, porque nós precisamos muitas vezes mostrar a nossa vulnerabilidade, não ter medo de pedir ajuda, não ter medo de dizer, não sei, tal situação, tal coisa, não sei, você pode me ajudar? Então, nós vemos que Marta ela foi se prendendo debaixo dessa ansiedade. O que é ansiedade? É o sofrimento antecipado. A ansiedade, ela esconde debaixo de um desejo de que algo venha acontecer. Mas ela sofre porque ela vê muito mais pelo peso da situação, pela dificuldade da situação, do que por uma motivação, por uma fé, por uma esperança de que vai dar certo.
ela começou a ficar antecipadamente ansiosa e já preocupada, desesperada, porque na mente dela foi gerado um ambiente de caos, como se ela sozinha não conseguisse desempenhar aquela tarefa. Mas não era para ela desempenhar essa tarefa sozinha. Possivelmente, na hora certa, no momento certo, até o próprio Jesus poderia dar direções ali. Agora cessou o momento do devocional, da adoração, de aprender. Agora nós vamos servir, nós vamos contribuir com o andamento dessa casa. Então é necessário um nível de entrega. O controle só é equilibrado sobre a entrega. É preciso entregar. Muitas vezes é preciso entregar cargos, é preciso entregar tarefas, é preciso soltar aquilo que se está segurando de uma forma rígida, de uma forma pesada, que muitas vezes está trazendo doenças, porque está sendo um trabalho a mais, uma sobrecarga a mais, e o corpo já está dando sinais. Então é necessário soltar e confiar que pessoas novas envolvidas no processo, que existem coisas que cada tempo é necessário, cada estação, a própria natureza nos ensina que cada estação é necessária para que aquela árvore tenha um bom desempenho. Assim também na nossa vida, nós não vamos estar no auge o tempo todo, não vamos ser vistos o tempo todo e também não precisamos produzir o tempo todo. É necessário o tempo do descanso, é necessário às vezes recuar. É necessário sentar às vezes e ver se é realmente esse excesso de metas, de tarefas, de expectativas, realmente é algo para paz ou algo para guerra? É algo para alegria ou é algo para dor? A sua família, as pessoas que caminham junto com você, elas estão celebrando junto com você ou elas estão recebendo sobre elas um fardo, um peso de uma pessoa rígida, talvez autoritária ou murmuradora, vitimizadora, mas que não permite com que mudanças possam acontecer? A ansiedade, ela muda a nossa visão do ambiente. Muitas vezes são coisas para nos alegrarmos. Que alegria, nós podemos pensar, que alegria ter Jesus e os seus discípulos na minha casa. Que alegria receber eles. Que alegria poder, no tempo certo, servir eles. Se Jesus está na minha casa, eu confio que tudo vai dar certo. Ou poder ver da forma como a ansiedade produz. Mas que caos ter Jesus e os seus discípulos na minha casa. Como será? Que situação difícil. A ansiedade, ela lhe proporciona uma forma diferente de ver. E nós que escolhemos como nós vamos ver, como nós vamos nos corresponder conforme os desafios. E conforme nós vamos nos deixando levar pela ansiedade, pela exaustão, nós também vamos nos magoando facilmente, nós também vamos nos prendendo, frustrando, porque as coisas não saem conforme o nosso esperado, as coisas não saem conforme o desejo do nosso coração. E aí é onde nós entramos nesse estágio de tensão. Aqui nós vemos que ela dá aquela direção para Jesus. Jesus, o Senhor não está vendo aquilo que está acontecendo, ou seja, ela está tensa, ela está frustrada, ela está se sentindo sozinha, ela está se sentindo injustiçada. Então o coração dela já se perdeu totalmente do propósito, que aquele momento era um momento de se alegrar. E Jesus traz a ela: Marta, você está ansiosa, você está afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Aquele momento ela poderia escolher fazer como Maria, e ele fala: Maria escolheu a boa parte. Escolher a boa parte, escolher o limite, escolher delegar, escolher ceder, são escolhas que nós fazemos diariamente para que a paz prevaleça. E Maria, ela escolheu estar ali com Jesus, ela escolheu adorar Jesus. Então nós vemos que Jesus, ele trata primeiro o coração antes da tarefa. Por quê? Porque ele falou: Maria, você está ansiosa, você está preocupada. Ele não julgou a tarefa de Maria, mas ele ministrou ao coração dela que ela poderia confiar, que ela poderia trazer leveza, que o problema não era a comida, o problema não era que a necessidade, mas que o problema era a ansiedade do seu coração. E se ela deixasse com que a ansiedade, o controle continuasse dominando o seu coração, a tarefa não ia sair da melhor forma e ela iria continuar frustrada. É como um ciclo contínuo que vai acontecendo. Ah, estou sobrecarregada, eu vou fazer o almoço. Fez o almoço, deu tudo certo. E aí a pessoa já fica pensando: mas a comida não saiu do jeito que eu queria, mas o sal ficou, a carne ficou temperada demais, mas e agora à tarde, como que vai ser? Então é uma prisão, é algo que vai prendendo. E Jesus ministrou isso ao coração dela. Descansar também é um ato de fé.
Existem momentos que nós precisamos descansar. Maria foi o exemplo certo, porque naquele momento ela entendeu que era o momento de descansar, de permanecer aos pés do Senhor Jesus, de aprender as verdades que ele estava ali para trazer e confiar. Aprenda a confiar no Senhor Jesus. Aprenda a orar, a entregar no Senhor as suas sobrecargas, os desejos do seu coração. Mas também aprenda a confiar que Ele vai te ajudar em tudo aquilo que você precisa. Se nós andarmos na frente do Senhor Jesus, nós iremos viver peso. Mas se nós primeiro confiarmos ao Senhor, orarmos, pedirmos ao Senhor, apresentarmos a causa do nosso coração, a palavra diz que Ele nos ajudará em todas as coisas. Talvez o Senhor vai trazer uma palavra de exortação ao seu coração, de correção ao seu coração. Talvez Ele vai mostrar para você que está havendo desequilíbrio, que está havendo domínio, controle e que agora você precisa confiar. Perfeccionismo é diferente de excelência. Perfeccionismo é quando eu faço algo e as coisas têm que sair daquela forma, daquele jeito. Nós precisamos entender que as coisas não vão sair da nossa forma e do nosso jeito, mas nós podemos ser excelentes. Excelentes é quando eu proporciono o meu melhor, dentro do meu limite, com a motivação certa e o coração certo. Então entenda, precisamos sim desenvolver as coisas com excelência, mas não debaixo de uma prisão, não debaixo de uma condenação, mas entendendo que quando nós andamos debaixo de uma medida de fé, de confiança, o Senhor Ele vai te ajudar. Ele vai entrar com você na missão e o milagre vai acontecer. Eu vou deixar aqui nos comentários algumas perguntas para sua reflexão. Eu quero que você olhe para você mesmo, que você analise em que nível está. Se você está sendo uma pessoa controladora, se você está vivendo debaixo de um perfeccionismo e entenda que o ambiente terapêutico é esse momento, é esse ambiente para trazer mudança, para você ser a sua melhor versão e para você viver realmente a sua identidade. Esteja aqui vendo nos comentários e responda para você mesmo. Tenha esse momento de autoanálise. Eu quero te pedir que você esteja curtindo esse episódio de hoje e compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, porque se na nossa vida nós estamos andando debaixo de um jugo do controle, da prisão, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor possa nos ajudar em todas as coisas, que nós possamos ser como Maria foi, uma mulher que escolheu a boa parte de buscar primeiro a presença do Senhor e de entender que aquele era o tempo de estar aos seus pés, ouvindo, aprendendo do Senhor. E que quando nós trazemos o Senhor para fazer parte da nossa vida e da nossa tarefa, as coisas vão se tornar mais leves, porque o Senhor vai nos ajudar em todas as coisas. Um abraço no seu coração e continue assistindo os próximos episódios sobre cansaço e exaustão.